Ananzami mushauru kyadolwele mumasha asakwile kidikadi bangiye unguzaya kadiyani kwa tekesu adiluka jinake Yakeshile muhilezu gabolele mwikushi monepemu ihulula wadubile mwenyuwe omoja piga ikuchi mwenyewa kishikune Jesus wake solo pe wanapeka kuisushi wake kuna mozoyo kamure kushima wami makoge na mawe kone kaduga mayami mukadi Nikubandela ingana Yusuki wambeye Mukundu wa wilayote nawe Nikana kubanga kondamiye Yusuki wambeye Eyengana uzwela Nikana kubanga kondamiye Eyengana uzwela Wedingana ugitoma Usoku wambeye Inamagete yomonjela ye Kabasangakele languzuye Usoku wambeye Eyengana Jesu Eyengana soba Eyengana uzwela Nikana kubanga vodaliye Eyengana uzwela Dima ibundu ya hibe Yuwine yengana Momami yosoni mwenyukya Gaibeka ngailumbila kyako kwe Yosongana yeye Eyengana Eyengana uzwela Nikana kubanga kondadiye Eyengana uzwela
Vonda niye ya ingana momandigi Sogenia Uniye o promessa ye Unise ye Nana 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 uzena Ikana kubanga fondani Engana uzena Engana 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 uzena Ikana kubanga fondani Engana uzena Queridos irmãos e amigos, boa tarde a todos. Boa tarde a todos, estamos aqui mais uma vez para darmos honras e glórias ao nosso maravilhoso Deus, o Criador dos céus e da terra. Irmãos, sejam todos bem-vindos. Temos um momento de louvor, vamos começar o nosso culto. Por volta das 12 horas, é bom que vocês possam também partilhar com todos os amigos, entes queridos e todos quantos precisam de Jesus. Vamos partilhar essa mensagem com todos os irmãos. Vamos muito breve entrar no culto solene, ok? Enquanto eu também aqui vou publicitando, vão vocês fazendo mesmo aí, publicitando tudo quanto a gente pode aí. Vai aí.
Boa tarde, povo do Deus Altíssimo. Estamos aqui para mais uma vez darmos honras e glórias ao nosso Deus. Sejam todos bem-vindos. Meus queridos, vamos partilhar essa mensagem com todos os demais para podermos ouvir a palavra de Deus. Ok? Vamos continuar no louvor. Nosso programa vai começar às 12 para a palavra de Deus. Vamos continuar a ouvir uns louvores aqui. Ei, JJ, seja bem-vindo. Espírito guerreiro, seja bem-vindo. Estamos para mais um culto solene, queridos irmãos. Vão partilhando com quantos vocês puderem.
kupanga kondadiye Yosu kiwambeye Eyengana uzwela Dikana kupanga kondadiye. Seja bem-vinda, irmã Maria Franci. Vamos para o nosso culto solene. Dikana kumanga mondariye Eyengana uzwela Lima imundu yahibe Yuwine yengana Momwami yosoni mwenyukya Naibeka ngailumbila yakokwe Yosangana yeye Eyengana uzela Dikana kupanga kondadiye Eyengana uzela Kondadiye yaingana Momamini uleye Akwetu mungongo asogenia Uniye yo promesa ye Undilise ye Gana Eyengana Eyengana uzela Dikana kupanga kondadiye Eyengana uzela Eyengana uzela Dikana kupanga kondadiye Eyengana uzela Eyengana Queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais uma vez darmos honras e glórias a Deus. Vamos dar honras e glórias a Deus nesse culto solene, irmãos. Vamos falar da palavra de Deus, aprender do que é Deus, o que é Jesus e toda a situação global que estamos a viver neste momento em todo o planeta. Vamos continuar a partilhar a nossa mensagem, irmãos, e vamos logo dar início ao louvor de entrada para a adoração ao nosso maravilhoso Deus. Vamos ver se a gente encontra aqui um hino lindo, que nós possamos ouvir aqui das mamães. Como é que está aqui? Se tem algum... Vamos ouvir esse. O rei está voltando. E logo depois vamos breve virar e vamos entrar no programa de louvor, irmãos. Convida seu irmão, sua irmã para vir neste momento do culto solene.
Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram. Sejam todos bem-vindos. Continue a partilhar, meus irmãos. Completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Desta terra estão subindo os gemidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os gemidos vão subindo e a festa celestial, todo o céu está se abrindo num bem-vindo sempre igual, ao som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem nos buscar. Queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos. Boa tarde mais uma vez a todos os que estão a chegar agora. Seja bem-vindo Carlos da Silva e todos vocês que estão aí na rolagem. Queridos irmãos, deixa-me apresentar quem nós somos. Eu sou o Zé Norton, ou Manuel Silva, para aqui, para a Inglaterra, para Londres é Manuel Silva, para os demais em Benguela, porque eu sou benguelense. Zé Norton, vocês conhecem mais pelo Zé Norton. Então, irmãos, nós somos um grupo de remanescentes. O que é um remanescente? É o resto do povo último da geração da terra
que vai pregar o Evangelho aos 4 cantos da terra. Perdão. Portanto, nós somos o Ministério Apostólico da Palavra de Transformação e Reconciliação com Deus. Estamos aqui para dar as boas-vindas à Palavra de Deus, à mensagem do Evangelho Eterno, para que toda alma, todo ser vivo neste planeta possa conhecer Deus, conhecer Jesus, a sua palavra e juntos sermos salvos pela graça de Jesus. Irmãos, por que nós somos o Ministério da Palavra de Transformação? Porque aqui nesse ministério só se estuda a Bíblia. A palavra sagrada de que nós temos é as Sagradas Escrituras, das quais são a única verdade no planeta Terra. Jesus, em Apocalipse 19, diz que o nome dessa mesma palavra é Jesus, aquele que morreu por cada um de nós na cruz do Calvário. Somos o Ministério da Reconciliação porque há muitos jovens que desejam estar, portanto, já desejaram Jesus, já amaram, e muitos deles foram formados pastores, séniores, servos do Deus Altíssimo, e tinham coerência na palavra de Deus, até que um dia rebelaram-se com os pastores ou a igreja, algum irmão chateou e eles saíram fora do redil. A estes nós digamos também, sejam bem-vindos, estejam de volta, irmãos, é momento de nos reconciliarmos com Deus. A Bíblia nos diz que temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, o mar e tudo quanto neles há, porque, na verdade, Jesus, irmãos, está às portas. No capítulo 2 de Daniel, versículos 44, diz que no tempo desses reis, dos quais são os reis da Europa agora, que já estão aqui há muito tempo, Jesus virá com poder e grande glória. O maior evento da história da nossa humanidade está para acontecer a qualquer momento agora. Pois que ninguém sabe nem o dia nem a hora no dia que Jesus virá, unicamente o Pai sabe. Então é bom que nós possamos estar atentos aos eventos finais dos quais estão-se a cumprir aos nossos olhos. Irmãos, a coisa é tão séria que parece que durante o período todo da história da humanidade, hoje 8 bilhões de pessoas no planeta, quase um terço deles não tem do conhecimento do que está a acontecer em todo o planeta. A palavra de Deus, por amor à raça humana, Deus já deu a conhecer tudo isso muito antes que tudo aconteça. Ora, nós somos liderados por nosso apóstolo Antônio Casamaior. Antônio Casamaior é angolano, encontra-se na capital de Angola, Luanda. Temos a nossa igreja, a Igreja Apóstolo Paulo de Jesus Cristo, da qual temos a nossa sede em construção lá, uma igreja grande que começou a ser construída, e obviamente que nós precisamos de apoio de todos os irmãos que desejam estar neste ministério, ainda mesmo que sejam de outros ministérios, sejam todos bem-vindos no patrocínio da construção do nosso templo. Irmãos, nós estamos no projeto de levantarmos 300 homens e mulheres, dos quais voluntariamente desejam patrocinar nesse ministério. Serão servos de Deus Altíssimo, servindo no templo regularmente, trazendo dízimos e ofertas para que possamos trabalhar e buscar mais almas, mais conhecimento de Deus, levar a palavra de Deus aos 4 cantos da terra. Hoje, pela palavra pregada por apóstolo Antônio Casamaior a partir de Luanda, chegou até aqui Londres. Eu conheci a palavra pelo ministério do apóstolo Antônio Casamaior. Eu também, irmão, estava fora do redil. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e temos o desejo de conhecer Deus e viver com Deus, ora, quando nós ouvimos essa palavra, o que nós podemos fazer de melhor é voltarmos para o abrigo. Tanto como eu estava também, já não estava a pregar, não estava tão pouco a ir na igreja, estava parado aqui em casa, e uma vez que o Espírito de Deus falou através da boca do apóstolo Antônio Casamaior, eis-me aqui no serviço de Deus,
como servo do Deus Altíssimo, estou aqui para pregar o Evangelho a toda criatura. Irmãos, nós somos um ministério muito jovem. Apenas a média de 7 anos atrás, Deus falou o coração do nosso apóstolo Antônio Casamaior e suscitou que ele fosse líder desse ministério e foi chamado como profeta no nosso meio. Ora, nós temos toda a liderança em cima de Antônio Casamaior, é o líder maior nesse ministério e está a formar quadros dos quais eu pertenço aí. Portanto, eu sou evangelista aqui em Londres, conheci esse ministério bem recentemente, há alguns meses, e estou aqui bem disposto para levar essa palavra de Deus aos 4 cantos da terra. Irmãos, esse projeto dos 300 é tão importante para nós. Começamos agora no dia 1 de abril, ontem, a fazer a recolha de nomes, inscrições dos que livremente desejam participar como patrocinadores deste ministério. Por que nós precisamos desse patrocínio, irmãos? Porque o nosso templo está a ser construído, o apóstolo ainda trabalha fora, ele trabalha ainda para a sua família e, obviamente, que quando no momento a igreja tiver mais força, o nosso apóstolo vai ter que deixar o trabalho para liderar só a casa de Deus e fazer aquilo que Deus deseja, salvar vidas. Ora, esse é o nosso propósito dos 300, são o exemplo dos guerreiros de Gedeão e nós precisamos de verdadeiros guerreiros aqui neste ministério, dos que amam a palavra de Deus e tenham a fé em Jesus. Não se esqueçam, irmãos, que temos todos os dias reuniões aqui às 12 horas. Essa é hora de Londres e hora de Angola também agora. Então, nós temos essas reuniões regularmente todos os dias aqui. Temos também das 18 às 20 com o nosso apóstolo Antônio Casamaior. No TikTok, a partir de Angola, vocês podem ouvir essa mensagem aos 4 cantos da terra. E exatamente também temos o que vai arrancar das 21 às 0 horas, no programa A Bíblia Responde. Então, todos vocês são convidados a estarem nesses programas. Eu sei que não há todo mundo que tenha o mesmo tempo, mas os que tiverem tempo de apanharem o culto das 12 horas, apanhem. Os que não tiverem vão apanhar o culto das 18 às 20. Se não tiverem tempo, vão apanhar ainda das 21 às 0 horas. Todos os dias estaremos aqui sincronizados nessa live do TikTok. Mais tarde passaremos para o YouTube, Telegram, Facebook e tudo quanto mais. Uma transmissão direta em todos os outros canais. Portanto, irmãos, esses são anúncios que nós tínhamos para vos dar. O que é que eu estou a esquecer? Não se esqueçam que temos também a implementação dos grupos familiares. É o IFA e PAJOC. IFA e PAJOC são grupos familiares que vão dar início agora. Estamos à espera de orientação do nosso apóstolo Antônio Casamaior para ver como vamos organizar todas as coisas. Irmãos, perdão, eu sei que vocês querem subir aqui na tela, mas não vos posso pôr aqui em cima por razões de segurança só. Por favor, fiquem na reserva aí embaixo, mas que vocês possam estar todos juntos a ouvir a palavra de Deus aí nos 4 cantos da terra. Vamos então entrar num hino de louvor, como é o louvor de entrada, breve virá. Vamos ouvir esse louvor e entender o que o hino na verdade nos diz, irmãos, é muito importante para que nós possamos entrar com o espírito de receber bem a palavra de Deus. Vamos aí, breve virá. Escutem bem esse louvor, irmãos. Servos de Deus, a trombeta a tocar, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levar, breve Jesus voltará.
irmãos, e depressa anunciai, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales o som ecoar, breve Jesus voltará. Ondas do mar a canção entoar, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Terras e povos estão a entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela tua santa presença aqui neste lugar e em todos os lugares onde estão os teus filhos reunidos para ouvirem a tua palavra. Pai, nós nos rendemos a ti nesta tarde, de coração grato estamos aqui para aprendermos mais uma vez sobre ti, sobre a tua palavra, sobre Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai, a entender essa mensagem e a podermos viver por ela. E desde já eu me esvazio, Pai, para que sejas tu a falar através da minha boca, pelo poder do Espírito Santo, a tua palavra. Pai Santo, queremos nos entregar a ti com nossas famílias, nossos filhos, nossos amigos, queridos ao redor do mundo, que o poder do Espírito Santo possa penetrar em cada coração neste momento, faz-nos corações receptivos para que possamos reter tudo quanto nos vais ensinar nesta tarde. Pai, perdoa todos os nossos pecados e faltas, ajuda também a todos os que necessitam da tua santa presença. Aí onde houve o terremoto, Pai, em Myanmar, que tu possas estabelecer o teu espírito ali e que tu possas sarar os que estão para ser sarados. Toca na mão dos médicos e enfermeiros, Senhor, para que eles possam ser pacientes e poderem salvar muitas das vidas que estão ainda enterradas ali naqueles prédios. Pai Santo, dos que já foram na tua glória, muita gente se passou desse terremoto, que o teu poder e a tua glória esteja com cada um deles, pois que tu és o Deus doador da vida. Pai, a toda a honra e toda a glória te damos nesta tarde, suplicando com o perdão de todos os nossos pecados e faltas, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos. Vocês podem sempre continuar a partilhar essa mensagem. Vocês vão poder entender a palavra de Deus mais uma vez. Hoje à tarde nós vamos estudar o que é Deus, o que é Jesus e por que nós estamos aqui nesta tarde, irmãos. Vamos começar, por favor, abrindo as Bíblias em João 4, versículos 24. João 4, versículos 24, assim diz a palavra de Deus: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos entender essa palavra do que Jesus quer nos ensinar nesta tarde. Irmãos, espírito, o que é espírito? A primeira pergunta que nós vamos fazer para nós termos uma ideia do que nós estamos a falar. Um Deus espírito, o que é um Deus espírito? Para meu entendimento em português, língua materna minha, é que Deus é um Deus poderoso. Como é que eu posso ver isso? Pela própria natureza que nós temos ao nosso redor, céus, terra, mar, tudo quanto Deus fez pelo poder da sua palavra. Então não temos uma mínima ideia de conhecer Deus em pessoa, talvez não tampouco imaginar que ele seja um ser humano como um de nós. Deus é incomensurável, ele é grande, ele é um Deus imortal, ele é um Deus invisível, por isso chamamos a ele um Deus espírito.
E ele diz que os que o adorem, nós o possamos adorar em poder, em espírito e em verdade. Hoje a nossa igreja é uma igreja fraca, porque nos falta o poder do Espírito Santo. E como irmãos podemos encontrar esse poder? Unicamente através da sua palavra. A palavra de Deus é o único poder representante aqui na terra, tanto quanto Jesus prometeu antes de ir para a cruz do Calvário. Ele instruiu 12 discípulos, deu-os instruções e disse que quando eu for para o Pai, então vos enviarei o Consolador. E o Consolador veio em Atos 2, vocês verão que Jesus, na verdade, mandou esse Consolador vir para manter-se até ao fim de quando Jesus nos virá buscar em poder e grande glória. Ora, esse Espírito Santo, do qual é a palavra de Deus, do qual nós precisamos adorar ao Deus Criador com poder e glória, o poder vem pela sua palavra e que é, na verdade, a palavra de Deus, é a mesma palavra que nós encontramos em Gênesis 1, na criação. Diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, o mundo era sem forma e vazia, e o Espírito, o poder de Deus, pairava sobre as águas. Quando vocês entram em João 1, versículos 1, diz que no Espírito, no princípio, o poder de Deus era a palavra estava com Deus e a palavra é Deus. Ora, a palavra da qual estamos a nos referir aqui, nós vamos encontrar essa mesma palavra no Apocalipse 19. O que é que nos diz aqui Apocalipse 19, versículos 11? Assim diz, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E este estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama ele é a Palavra de Deus. Eis aqui, irmãos, a Palavra de Deus. Esta é a palavra que nos santifica, ela nos lava, nos protege, ela serve de proteção, como Salmos 91, para quem quer se abrigar nela, ela é nossa defesa. Não há maldição que atinja nosso viver, não há nenhum problema que nós não possamos resolver. Ora, Deus é Espírito. Irmãos, Deus enviou Jesus muito antes da criação da raça humana, estava planificado que Jesus seria o enviado. Pelo Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, quando Deus decidiu criar a raça humana, ele primeiro engendrou o plano da salvação. Junto com o poder de Deus, Jesus, o Espírito Santo, ambos decidiram criar a raça humana e ter um escape, um meio de como, se acaso nossos primeiros pais se desviassem, teria uma solução. E Deus aí engendrou o plano da salvação. O que nós sabemos pelas Escrituras é que Satanás, o grande inimigo de Deus e nosso inimigo também, não sabia do plano da salvação eterna. Ora, Jesus vai ficar preparado desde a criação, irmãos, para a defesa da raça humana. Acontece que Deus criou nossos primeiros pais, Adão e Eva, e os fez com as suas mãos. Enquanto ele criou tudo quanto existe com o poder da palavra de Deus, Deus não fez o mesmo com a raça humana. Ele fashionou com os seus dedos a nossa imagem, a semelhança dele, e ele fez que nós fôssemos seres neste planeta para podermos viver aqui
e darmos honras e glórias ao Deus Criador dos céus e da terra. Mais tarde, Eva, nossa mãe, vai se desviar da palavra de Deus e vai ser levada cativa do pecado. Quando Eva se cai na tentação, ela vai engendrar a morte no planeta Terra. O espírito da morte, irmãos, entra no planeta Terra através do primeiro filho de Adão e Eva. Adão e Eva tiveram logo depois da bênção do Senhor. Deus disse: vocês estão aqui, vou-vos deixar aqui no jardim do Éden, vocês podem fazer tudo, mas não toquem da árvore da ciência do bem e do mal. Porque no dia que vocês se aproximarem e tocarem dela, vocês morrerão. Mas não foi na verdade o que aconteceu. Veio a serpente, o grande inimigo de Deus, e nosso inimigo também enganou a Eva. Não sei onde é que Adão estava, mas sei que Eva saiu fora da presença de Adão e foi passeando pelo jardim do Éden. Quando ela se aproximava da árvore do conhecimento do bem e do mal, lá estava a grande serpente, o grande inimigo de Deus, que estava a conquistar o coração de nossa primeira mãe, Eva. E quando a serpente fala a Eva, Eva diz: Deus disse que se eu tocar esta árvore eu morreria. Logo, Satanás disse: não, tu não vais morrer, mas serás como deuses, conhecendo o bem e o mal. A curiosidade da nossa mãe Eva levou com que ela tocasse naquilo quanto Deus disse para não fazer, e ela foi tirar a fruta e comeu. Assim também deu a comer o seu marido, e ambos pecaram. Quando Deus se apresenta de nossos primeiros pais, Ele quer saber o porquê que eles estão nus. Foi a nudez o primeiro sintoma do pecado, irmãos. Não foi a morte física, mas a chuta, a queda da claridade do poder de Deus que estava revestindo nossos primeiros pais. A saber que Deus não tinha criado nenhuma roupa para proteger o corpo de Adão e Eva, eles estavam revestidos da glória de Deus. O primeiro sintoma do pecado foi que Adão sentiu vergonha, tanto como Eva, porque eles perderam a glória de Deus e agora conseguiam notar que eles estão nus, não tinham roupa. E o sintoma da vergonha levou com que Adão fugisse da presença de Deus. Isso é o quanto nós também fazemos quando estamos longe da presença do Senhor. Qualquer um de nós aqui, irmãos, que está presente, quando vocês estiverem a sentir o desejo de não virem à igreja, não estarem a orar, não terem comunhão com Deus, saibam que o inimigo está a preparar algo no vosso viver. Nunca permitam que tal coisa se faça. Deus deseja que nós estejamos sempre prontos a ouvir a palavra de Deus, sempre prontos a estar na sua casa de oração e termos comunhão com Ele. Quanto menos é porque o espírito do inimigo está a trabalhar e nós não temos esse desejo, essa ansiedade. Ora, foi o que se passou. O primeiro sintoma, irmãos, do pecado não foi a morte física, mas a morte espiritual. Pois que a serpente disse: mas no dia que tu comeres, tu não vais morrer, mas serás como Deus, conhecendo o bem e o mal. Agora, quando Adão e Eva começam a ter a noção do bem e do mal, já tem ali o poder livre-árbitro. Deus criou-os segundo imagem e semelhança para que eles fossem homens e mulheres obedientes à palavra de Deus, mas aí eles tomaram conhecimento entre o bem e o mal. E nós, nossos primeiros pais, escolheram desertar-se, sair dos ensinamentos de Deus, o qual deu origem ao pecado. Ora, o que é o pecado, irmãos? É a ausência do Deus Criador dos céus e da terra no nosso viver. Apenas. O pecado não é nada mais que a separação da raça humana com o Deus Criador. Portanto, desde que Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim do Éden e houve uma grande diferença
de onde Deus habita conosco aqui na raça humana. Portanto, nós ficamos sem proteção divina durante um tempo. Deus deixou de comunicar com a raça humana cara a cara e nós ficamos à espera do nosso Salvador. Anos se passaram, as descendências foram crescendo, multiplicação se fez em toda a terra e sabemos que os homens viviam média de 900 anos. O homem mais velho que viveu nesse planeta viveu até 978 anos e nós não temos outra narrativa fora dos escritos da Bíblia. A Bíblia é a verdade, irmãos, pela qual podemos conhecer a história da nossa humanidade. Quando os homens cresceram na terra e se multiplicaram, eles cometeram vários erros, dos quais Deus vai abominar. Mas Deus sempre vai procurar uma semente santa daquele que busca a Deus e quer servir a Deus. E Deus procurou e encontrou nosso pai Noé. Deus chamou Noé e fez-lhe promessas. Deus falou, fez-lhe parte do plano do resgate da raça humana. E quando Deus fala a Noé, Deus vai perguntar a Noé: o que posso fazer para salvar o teu povo? E Noé disse: vamos criar uma arca, Senhor, para que nós possamos, se tu queres mandar chuva, cria uma arca para nós podermos nos esconder ali e quem ouvir a tua palavra então será salvo também. E assim Deus fez. Deus deu a oportunidade à raça humana, irmãos, durante o período de 100 anos. Foi o tempo da construção da arca de Noé. E Deus falava regularmente através da boca de Noé para a salvação daquelas pessoas da antiguidade. Foi a primeira geração da terra. E a cada martelada que Noé desse na construção da arca, Noé dizia: venham, Deus vai mandar chuva, cuidado, vai destruir tudo, todo mundo vai morrer. Se vocês não se arrependerem dos vossos pecados, quem deu ouvidos, irmãos? E a razão pela qual não deram ouvidos à voz de Noé, porque a barca estava a ser construída em pleno deserto. Não havia mares, não havia rios, e no senso comum da inteligência humana não faz sentido nenhum. E assim também somos nossos jovens hoje que querem entender o conceito de Deus com a tecnologia, com a ciência, buscando informação no Google. Irmãos, Deus só se entende com o poder do Espírito Santo. Não há outro meio de nós entendermos a criação divina se nós não tivermos o poder do Espírito Santo. Portanto, a Bíblia diz: tenham ouvidos, não ouvem, tenham olhos, não conseguem ver nada. Porque sem a espiritualidade de Deus, nossa inteligência está completamente apagada. Tanto que há um homem que vai querer seguir Jesus e diz: Senhor, o meu pai morreu hoje. Eu quero te seguir, mas quero ter tempo para enterrar o meu pai. E Jesus vai lhe dizer: deixa os mortos enterrar os seus mortos. O que quer dizer que o mundo que não conhece a Deus, não quer nada com Deus, é um mundo morto. Não tem espiritualidade de Deus. Ora, nós somos mortos quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, reconhecemos Deus como Criador dos céus e da terra, somos chamados a ser batizados do mesmo quanto Jesus fez. Jesus é o nosso exemplo, irmãos, para quê? Para nós aniquilarmos a nossa carne, o nosso eu, pondo ao fundo das águas do mar, para que nós possamos ressurgir novo Zé, nova Maria, novo Pedro. Então, quando saímos das águas batimãs, estamos a nascer pelo Espírito de Deus. E quando nós temos o Espírito de Deus, esse poder do que Deus é Espírito, vai nos vivificar no Espírito. Através da palavra de Deus, nós vamos ter robustez, vamos ser muito fortes e pudermos então crescer na espiritualidade do Deus Criador. Irmãos, quem tem o Espírito de Deus
não precisa universidade, não precisa cartomancia, não precisa nada, porque aquele que vê Deus consegue ter sons, imagens e tudo quanto Deus fala sem ir para a universidade nenhuma. O Espírito de Deus é o Espírito Criador, ele é o que nos mantém todo esse universo, ele mantém com o seu poder, e então quem se aproxima de Deus já torna a ser um ser não comum. Ele passa a ser um ser que pertence a um mundo não existente a esse planeta. Somos seres espirituais. Por isso a igreja diz que, Jesus diz que se vocês buscarem a mim, buscarem a minha lei, vocês serão meus discípulos. Servos do Deus Altíssimo são pessoas que são de outra capacidade. E muita gente não entende o cristão. Porque o cristão, eu aqui, a partir de Londres, como consegui entrar nesse ministério do Antônio Casamaior? Porque o apóstolo Antônio Casamaior, ele estava em Luanda a fazer uma ministração pelo programa da Bíblia Responde, e eu estava aqui na Life em Londres e estava a ouvir o apóstolo, e o apóstolo falou coisas que eu nunca pude lhe mostrar. Ele disse: irmão Manuel, tu és um servo do Deus Altíssimo, tu estás aí, as tuas condições de vida, inclusive ele falou de alguém que eu tinha comigo. Ora, sou um homem pelo Espírito de Deus. Ora, Jesus foi identificado como servo do Deus Altíssimo da mesma maneira. Quando ele vai falar para uma mulher lá, de quanto ele estava lá com sede, e ele pede água na mulher, e a mulher vai dizer algo, uma conversa lá com Jesus, e Jesus diz: vai então buscar o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Ah, disseste bem, porque já tiveste 5. Aquela mulher não lhe disse nada, irmãos. E Jesus estava a descobrir que aquela mulher já tinha 5 maridos, pelo qual o marido que ela tinha no momento não era o marido dela, era marido emprestado. E ela disse a Jesus: agora vejo que tu és um profeta. Um profeta é aquele que revela as coisas de Deus, daquilo que Deus nos mostra. Eu, pelo Espírito de Deus, consegui ver muitas vezes a sequência de alguns males no meu viver ou na vida dos meus filhos. Portanto, eu estive aqui numa noite, passei em Londres, uma noite de aflição, pela qual via o meu filho ser morto por um grande dragão vermelho, batia com a cabeça dele no chão, e eu acordei às 4 da manhã e liguei para a França, para a mãe dele. E eu disse: vá ver o teu filho lá, se está aí no quarto. E ela disse: o meu filho está no quarto. Eu deixei o meu filho no quarto. Eu disse: não, ele não está, porque está a ser morto nesse momento. E ela me achou louco, na verdade. E, irmãos, quando uma pessoa liga às 4 da manhã para alguém é porque há uma urgência. E aquela mulher ficou louca comigo. Ela disse: não, não pode. O meu filho, eu saí, eu deixei o meu filho na cama. Eu disse: ele não está. Teu filho está a ser morto por esse momento. E ela tanto insistiu que ela foi. E quando ela foi para o quarto, a criança não estava. Na verdade, ele estava a ser morto, irmãos, às 4 horas da manhã. Houve uma briga entre amigos e eles estavam a querer matar. Sabe-se que eles agarraram ele e com correntes apertaram o pescoço, que ele se apagou. Mas esse foi um sonho que Deus deu-me como revelação. E pelo Espírito de Deus ele disse: olha, a tantas horas da manhã, 7 da manhã, o teu filho vai vir, e vai vir todo partido, aí a cara dele vai estar toda bem ensanguentada, e foi o que aconteceu. E pelo Espírito de Deus eu dei a orientação à mãe dessa criança para mandá-lo de volta para Londres imediatamente, porque o mesmo grupo que tentou matar ia tentar persegui-lo a mais para acabar a vida dele. Ora, o plano de Deus se fez e essa criança está aqui até hoje, glória a Deus, em Londres, trabalha e vive muito bem. Isso são coisas que só um homem de Deus, pelo Espírito de Deus, pode fazer. Revelar algo na vida de alguém não é qualquer ser humano. E vários pastores e profetas hoje estão aqui na live e dizem: Jesus disse, a palavra de Deus disse, e Deus me disse. Irmãos, Deus não fala com qualquer pessoa. Deus só fala para os que temem a Deus e guardam os seus mandamentos. Deus não fala para qualquer pastor, para qualquer bispo. Deus fala para pastores verdadeiros, dos quais amam a Deus e guardam as suas leis. Tenham fé em Deus, fé em Jesus, fé no poder do Espírito Santo.
E Antônio Casamaior, que é o líder desse ministério, eu reconheço como homem de Deus, porque ele fala coisas que, na verdade, olha, estávamos aqui na live muitas vezes e ele fala para um casal que nos ligou do Brasil, aqui na live, e o casal estava aí ver um bruxo, sei lá, um cartomante que lhe mandou vir para comprar não sei o que, azeite, água benzida, não sei quanto, e Antônio Casamaior mandou parar o carro. E nós aqui na live foramos com o casal. E o casal foi liberto, porque nós passamos a ordem de não virem mais se aproximar daquela gente, porque eles iam piorar. Ora, se aquele homem estava a ir em adultério, seria mais adúltero do que estava na situação. E pelo poder da oração do apóstolo, esse casal está salvo, está resgatado para Cristo. Para dizer o que, irmãos? Que há poder na palavra de Deus. Ora, quem é Deus? Deus é o nosso grande Deus, Criador dos céus e da terra. Ele é um Deus Espírito, é um Deus poderoso. E quem é Jesus, na verdade? A Bíblia diz que Jesus é o servo do Deus Altíssimo. Vamos abrir, por favor, Isaías 43. Isaías 43, ele dá uma designação de quem é Jesus. Há muito cristão que foi levado à heresia porque não conhece a palavra e os pastores ensinam heresias aos homens e assim levam muita gente a dar glórias a Jesus como o Criador dos céus e da terra. Ora, Jesus não é o Criador, ele é aquele a quem Deus enviou para o mundo para salvar a raça humana. Aqui Isaías 43, vamos ler. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quanto pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei ao Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Seba por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dai, e ao sul, não retenhas. Trazei os meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei, assim diz o Senhor. Trazei o povo cego que tem olhos e surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congregam e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto, fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apressam-te as tuas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e se diga verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, referindo-se a Jesus, que quem escolhi para que o saibais que me crieis e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. Eu anuncio e eu salvei e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Irmãos, aqui nesse texto nós estamos a ver que Deus está a falar hoje para a sua igreja. A adoração a qual nós devemos dar é a Deus, o Criador dos céus e da terra. E quando nós vamos para Apocalipse 22, o próprio Jesus vai interdir a que João se dobre de joelhos. Apocalipse 22, versículo 6. E disse-me essas palavras, são fiéis e verdadeiras,
e o Senhor Deus, os santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Perdão, igreja, preciso beber. Está a ver quando a pessoa prega e não tem água de lado? Fica aflita. Eis que presto venho, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras desta profecia. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-a ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que nos mostrava para o adorar. E ele me disse, olha, não faças tal coisa, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos e os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora unicamente a Deus. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o príncipe e o fim, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Este é o nosso Jesus, irmãos. Vendo João a Jesus, ele tentou se prostrar e Jesus ele diz, não faças isso. Adora a Deus, eu não sou merecedor da tua adoração. Jesus está a falar aqui que eu sou o Alfa, eu sou o princípio, o fim, o homem. Irmãos, não devemos dar adoração nem aos anjos, nem a Jesus, unicamente a Deus. Tudo que nos foi ensinado do princípio, por essa confusão de Constantino, imperador romano, trocando as leis da Bíblia, mexendo com os livros sagrados, tiraram livros, puseram livros, trouxeram muita confusão na mente humana. E agora o cristão já não sabe qual é o verdadeiro adorador. Quem é que devemos, na verdade, honrar? Deus diz, eu sou o único Deus. Não darei a minha glória a ninguém. Jesus, ele diz, todo o poder e toda a glória me foi dada a mim pelo Pai. Jesus nos ensina, irmãos, e a vida eterna da qual nós queremos, desejamos neste momento, e a vida eterna é esta. Que te reconheçam a ti, ó Deus, está Jesus a falar, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu, ó Pai, enviaste. Este é o nosso passaporte para a vida eterna. João 3, versículos 16, eis que Deus amou o mundo isso de tal maneira que nos enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, unicamente todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, quando João vai ouvir isso na carta de Apocalipse, ele vai ser levado a uma grande visão. E ele vai ver o cenário celeste. Ele vai entrar no trono da glória. E há muita gente que imagina, enquanto está aqui a pregar, pastores inclusive, ainda vão ver essa coisa de que Jesus está no coração crucificado. Há muita gente, muito cristão, que leva um crucifixo de Jesus crucificado. A notícia que eu tenho para vos dar, meus irmãos, é que Jesus no meu coração, ele existe vivo, sentado na glória do Pai. É o que João vai ver lá no cenário do Apocalipse. João é chamado para a glória de Deus pela visão de que ele teve. Ele vai encontrar Jesus sentado no trono da graça. E ele fica aí a ver o cenário
de tudo quanto Daniel já tinha dado como revelação, João vai rever todas as mesmas visões. E aí vai ver Jesus, vai ver ao lado da direita do Pai o Deus glorioso. E vai ver muita multidão. Dos que morreram desde Adão e Eva até o período em que Jesus subiu para os céus, João vai ver toda essa gente, toda, vestida de branco. E João volta-se para o anjo e diz: quem são estes ali? Ele diz: esses são os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Esses são os que apresentam, os que andaram na grande tribulação. Milhares e milhares dos quais nós pertencemos, irmãos. Como nós podemos entender isso? Hierarquicamente, já pertencemos na glória do Senhor, porque a profecia ela não volta para trás vazia, senão que ela prospere para lá onde Deus a enviar. Irmão, Jesus subindo na cruz do Calvário, ele estava a ter uma visão quando as mulheres choravam e batiam no peito: Senhor, perdoa-nos porque estamos a te matar a ti. Jesus para com a cruz e vai olhar para as mulheres: mulheres, bem é que vocês se fossem estéreis e não tivessem filhos, porque eu vejo no caminhando na cruz do Calvário, a vossa descendência vai ser morta como animal. Em 1940-45 veio o espírito de Satanás através de Hitler e aniquilou toda a raça dos judeus. E aí a maior parte deles foram mortos, irmãos. E a parte do resto, os remanescentes, os que foram poupados, deu Deus o privilégio de fugir até os Estados Unidos da América. E Estados Unidos da América recebeu-os de braços abertos. E foram postos ali como servos do Deus Altíssimo. E aquela nação um dia prosperou. E George Washington, o primeiro líder da Casa Branca, ele pediu a Deus sabedoria: Senhor, como fazer para entrar e sair diante desse teu grande povo? Deus responde a George Washington: filho, põe as leis dos meus mandamentos dentro da Casa Branca e tu serás um povo próspero. E assim George Washington pôs. E desde aí, irmãos, 4 de julho de 1776, Estados Unidos tornou-se um país independente da Grã-Bretanha e eles viram a glória do Senhor. Foram pregando aos 4 cantos da terra, porque esse era o desejo de todo o americano. Até que chegaram 1844, algum maluco pôs uma data em que Jesus viria. No dia X, no ano 1844, todo mundo deixou de trabalhar, arramaram as malas e para ir ao céu com as malas e tudo. E Jesus não veio. Foi o grande desapontamento de toda a raça humana, porque os americanos levaram a palavra: Jesus vai vir, 1844, Jesus vai vir, e pregavam errônea, contrário do que estava escrito. Agora, quando a gente vai em Mateus 24, como é que os pastores conseguiram arranjar uma data? Sinceramente, eu não entendo. Vamos, irmãos, Mateus 24. O que diz a palavra de Deus aqui em Mateus 24? Jesus deixou a sua palavra, irmãos, para que a igreja siga e conheça, tenha temor na sua palavra. Mateus 24, versículos 36, é Jesus que está a dizer: porém, aquele dia e aquela hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem é o Filho crucificado, Filho do Deus Altíssimo, também não sei, mas unicamente o Pai. E Jesus olha com muita dor. Estamos depois do 4º império da terra, irmãos, no período dos 10 reinos da terra. No 4º império, nas visões de Daniel, Deus estava a dar a revelação ao profeta Daniel que depois do império de Nabucodonosor viriam os medos, os persas, depois vinha a Grécia e unicamente no fim viria o 4º império, o qual a Bíblia chama como império mortífero e feroz. Este império nunca foi dominado por outro império e ele vai subsistir até que Jesus volte para a terra.
Unicamente o Deus Criador dos céus e da terra vai soprar pelo sopro da sua boca e varrer todos os reinos desse mundo. E ele será um reino eterno. Verá como Rei dos reis e Senhor dos senhores. E quando João olha para o céu e vê aquela gente toda, ele diz: Senhor, esta aqui são os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Tu e eu, meu irmão, estamos nesse grupo. Porque se nós não estivermos atentos à palavra de Deus, Jesus não nos vai se lembrar de nós. Breve, muito breve, irmãos, Daniel 2,44 diz que no dia desses reis, Jesus virá com poder e grande glória e vai pulverizar todos os reinos deste mundo. Estão vocês prontos para herdarem o reino dos céus? Ou estão à espera de ainda serem batizados, serem membros de uma igreja? Isaías 1, versículo 16 diz: venham do jeito que vocês estão. Lavai-vos, purificai-vos através do poder da sua palavra. Ainda que os vossos pecados sejam rubros como escarlata, Deus não vai se lembrar, porque Jesus, morrendo na cruz do Calvário, o seu sangue é como uma borracha que apaga toda a nossa trajetória do pecado nesse planeta. Deus não se vai lembrar do pecado do tio Zé, da Miclina, do Pedro, da Maria, porque todos vamos ser remidos pela graça de Jesus. A salvação é grátis. Irmãos, Deus engendrou o plano da salvação antes que o homem pecasse. Ora, não há condenação para aquele que crê. Se alguém que vai me dizer hoje: eu sou prostituto, eu sou ladrão, eu sou mentiroso, eu não tenho méritos de ir diante de Deus, eu nem sei qual é o caminho de ir, qual é o ministério, Jesus responde-vos nessa tarde. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é Buda, não é a igreja remanescente, católica, adventista, o papado. Nada vai nos levar a Cristo. Irmãos, ao saber que neste momento que eu vos estou a falar, temos média de 34 mil religiões em todo o planeta. E quantos deles serão salvos? O Espírito de Deus bate a cada dia, batendo a porta dos nossos corações. Venham, venham, venham. Assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Os homens comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que as nuvens vieram e a chuva veio e os levou a todos. E ninguém teve tempo de entrar na arca. Unicamente Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras puderam ser salvos, e toda a comitiva dos animais. Irmãos, hoje, do mesmo jeito Deus nos chama. Nós somos o ministério da palavra de transformação, pois que ouvindo essa palavra de Deus, vocês vão ser transformados. Não se preocupem do que vocês tenham que fazer, porque esse é o poder de Deus que vai trabalhar em cada coração, retificando tudo quanto temos de mal. Há um jovem que mostrou aqui na live do TikTok e foi fazer uma radiografia. Sabe o que a radiografia mostrou? Jesus crucificado no peito dele. E assim estão aqui muitos pastores, dos quais carregam Jesus ainda crucificado. Jesus está morto na cruz no peito de cada pastor. Por isso a igreja não tem sucesso, irmãos. Jesus está morto. E enquanto Jesus estiver morto em cada coração, não há ressurreição. João 11, Jesus fala em João 11, todo aquele que crê em mim, ainda que morto esteja, viverá. Há um poder da ressurreição. E se o pastor tem Jesus crucificado, como mostrou a radiografia desse pastor, então Jesus está crucificado, não há salvação para a raça humana. E o pastor pode perder tempo todo dia a pregar. Se o Jesus dele está morto, ele não vai sentir o peso do pecado. Por isso é que o pastor rouba, ele faz abominação. O Trump está a encontrar agora trilhões. Vocês sabem de onde é que sai esse dinheiro, irmãos? Maior parte das 34 mil regiões do mundo depositam esse dinheiro nos bancos americanos.
E a América agora está a descobrir que esse dinheiro vai para prostituta, para comprar bomba, preservativo para fazer bomba e tudo quanto é aberração. Porque os pastores gananciosamente têm o dinheiro para deixar no banco e dizer eu tenho trilhões, tenho milhões, quando o mundo está a aparecer lá fora. Igreja não é para isso, irmãos. Eu estou a falar para pastores, líderes de igreja. Se você tem Jesus crucificado no seu coração, deixa que Jesus saia desse crucifixo e viva na sua vida. O meu Jesus está vivo, sentado à direita do Pai, como viu o apóstolo João. Ele está à direita do Pai, está a interceder por cada um filho da raça humana. Mas há pastores que têm Jesus crucificado, por isso não vem o peso do pecado na vida deles. E um dia, Jesus vai vir e vai chamar: senhores pastores, vinde todos vocês, todos. O que é que vocês fizeram para mim? Nós libertamos os cativos, Senhor. Nós curamos os cegos, curamos os aleijados. Jesus vai olhar com muita pena e muita dor. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quando eu tive fome, não me deste de comer. Tive preso, não me visitaste. Tive sede, não me deste a beber. Irmãos, é a coisa mais triste para um pastor, para um líder de uma igreja. A palavra vai hoje para a igreja e para a liderança da igreja. Porque o mundo está morto. Hoje, irmãos, nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta. Quantos se salvarão? Quando a maior parte dos pastores ainda tenha Jesus crucificado, por isso não tenham temor à palavra de Deus. Por isso se dão a energia de roubar. Ora, Deus diz: trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Para que vai poder haver mantimento? Para cuidar do oprimido, da viúva e do órfão. E se a igreja não tiver mantimento, tiver entalada nos bancos, a igreja vai perecer e Deus vai chamar em justiça cada homem e mulher. Há um pastor que deu recentemente aí no Brasil e que estava no meio de um culto. E apareceu lá uma mulher, uma senhora que tinha filhos e não tinha nada para comer. E durante o período da pregação, o pastor detectou que aquela mulher não tinha nada para pôr na mesa dos filhos. E ele chamou aquela senhora lá para frente. E ele disse: qual é o trabalho da igreja, irmãos? É salvar. Pois aqui está uma mulher que não tem comida para os filhos. Agora, todo esse dinheiro da recolha dos dízimos e ofertas, vamos atirar aqui nessa senhora. E puseram tudo no chão. Depois de recolherem dízimos de toda a igreja, que eram mais de 600 pessoas lá. Chegaram aos pés da senhora e puseram toda a oferta. E o pastor pediu à igreja: quem está aqui livremente que queira ajudar mais, levantou toda a igreja, 600 e tal pessoas, e foram dizimar e ofertar para aquela mulher que tinha filhos e não tinha nada para comer. Esse é o trabalho da igreja, irmãos. Hoje a nossa igreja perece. O cristão não tem temor a Deus porque Jesus ainda está morto, crucificado nos nossos corações. É bom que a igreja se levante. É bom que a igreja trabalhe e veja qual é o trabalho, na verdade, do cristão. Nós somos os companheiros do governo dos quais temos que fazer, dar força ao ministério que reina no nosso país, na nossa terra. Isaías 1. O que é que Jesus quer de nós? Há milhares de cristãos, há milhares de igrejas. Qual é o resultado de uma igreja no planeta Terra, irmãos? Por que existem tais igrejas? A exemplo de Jesus, Jesus estava a pregar do jeito que eu estou a pregar aqui. Imagina que se eu estiver aqui a partir das 6 da manhã, o povo vai ter fome a essa hora, meio-dia. Jesus chamou os discípulos e disse: vão dar de comer a essa gente. E os discípulos disseram: não temos mantimento. E Jesus disse: procurem alguém que tenha 2 peixes, 2 pães. Traz-me aqui. E Jesus orou. E quando Jesus orou, consegue alimentar 5.000 pessoas, homens e mulheres, incluindo crianças.
E depois de todo mundo satisfeito, Jesus diz, agora pegam nas cestas, porque eram só 12 cestas, eram 12 discípulos, cada um de vocês vai recolher o resto. E eles ainda trouxeram 12 cestos cheios. Veja o quanto Deus é maravilhoso. Malaquias 3:7 diz, com maldições sois amaldiçoados vós toda a nação. Pastores, a mim me roubais vós toda a nação. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para quê? Para que haja mantimento na minha casa. E depois o que é que vai acontecer? Fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não vos derramar uma bênção tal que vos advenha a maior abastança. Esse é o propósito de Deus, do propósito da igreja, irmãos. Enquanto pastores aqui na rolagem e em todo lugar do mundo tiverem Jesus crucificado, não vão sentir amor para o próximo. Há uma vez um jovem se apresentou a Jesus e disse, Senhor, qual é o maior mandamento? Jesus diz, ama a Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua capacidade de inteligência. E o segundo, semelhante a essa, ama o teu próximo como a ti mesmo. Como o cristão pode dizer ama a Deus se não faz amor ao próximo? Se não dá aquilo que nós temos de mais necessidade de fazer? A igreja tem necessidade em ajudar o órfão e o oprimido. Há urgência. Por isso, Antônio Casamaior está a suscitar um exército de 300 homens e mulheres capacitados de inteligência, sabedoria, no conhecimento de Deus, para sustentar o ministério apostólico da palavra de transformação e reconciliação com Deus, irmãos. Nós somos um ministério remanescente do qual temos uma chamada de levar o evangelho aos 4 cantos da terra. Ainda hoje o apóstolo Antônio Casamaior trabalha, ele tem uma família, tem que sustentar a sua família. Mas vai haver um dia em que o ministério vai crescer, em que a igreja vai ajudar pelo poder de Deus e nós vamos poder tirá-lo do trabalho para ele estar 24 horas a ministrar entre o povo. E vai ter liberdade de poder viajar de país a país, de ver igreja em igreja. Esse é o nosso chamado, irmãos. Eu estou aqui candidato como primeiro da elite dos 300 para poder patrocinar esse ministério, ajudar de corpo e alma para salvar. Irmãos, nós temos um projeto grande. Vocês estão a ver na televisão hoje, os líderes estão a discutir em Portugal. O embaixador de Angola em Portugal diz que Angola não tem fome, quando estamos a ver os miúdos a entrar no contentor de lixo. Deu ontem na televisão da TPA, Televisão Pública de Angola. Nossas crianças, às milhares, iram no buraco do lixo buscar comida e dizem eles que Angola não está a morrer à fome. Há urgência, irmãos, em que nós aqui na Europa levantemos e começamos a erguer as mangas para salvar vidas, irmãos. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. A nossa liderança abandonou a Deus. Por isso nós estamos a ver a corrupção do mundo e a corrupção em todo o território angolano. O nosso líder abandonou completamente a Deus. A cúpula da Ocena que está lá abandonaram a Deus. Do mesmo jeito que estava a Casa Branca, tinham dado costas a Deus. Putin, quando deu conta da situação global, ele disse à América, que é a líder das nações, ela deu costas a Deus. Mas nós vivemos a mesma aberração. Putin, no tempo de lá, Marx e Lenin faziam a mesma coisa, perseguiam a igreja, queimavam as Bíblias e aquele grande império caiu. E agora Putin, quando entra na política com 17 anos, ele vai fazer um estudo, análise completa de onde falharam. Eles eram uma potência antes dos Estados Unidos da América. Por que falharam? Porque eles não tinham temor à palavra de Deus. Hoje o Putin, com 30 anos, ali ele está a ver o que ele pode fazer com a ajuda do próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Putin é um homem que vai na igreja todas as manhãs e entra naquela água para ter a bênção do Senhor para uma nação poderosa como ela está.
Ele agora passou em nível de atômicos, passou tudo em nível de tecnologia. Rússia está em pé, irmãos. E a Bíblia diz que ele, o urso ferido, apanhou uma lança e ficou ferido por muitos anos. Mas enquanto ele cocheava, a Rússia foi se levantando e criando um novo exército, nova tecnologia, e hoje eles fazem frente à poderosa nação dos Estados Unidos da América. Vejam a China. Quem diria que a China, 30, 40 anos atrás, estaria na capacidade que tem hoje? Já passaram há muito tempo, Estados Unidos da América. Estados Unidos da América, irmãos, deixou de louvar a Deus, deixou de olhar ao Deus como Salvador daquela nação. Trouxeram abominação. A América tornou-se Sodoma e Gomorra. E agora Trump entrou com um hino de maravilha. Glória, glória, aleluia. E também trouxe uma grande vassoura na mão para dar nas pernas dos maus que trouxeram heresias no país americano. E há muitas nações que estão em revolta. Há muita gente que não entende o porquê que o Trump está a fazer isso. Há um processo divino, irmãos. A profecia vai ser cumprida com ou sem a vontade humana. Tudo está escrito. E se vocês forem a Apocalipse 13, vocês vão ver o propósito de Trump por lá, o Trump na Casa Branca. Apocalipse 13. Vocês vão entender o porquê que Elon Musk, o homem da ciência, está na Casa Branca. Ele vai cumprir esse processo. Apocalipse 3, versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, e para que também a imagem da besta aqui, irmãos, profeticamente é poder, rei ou reino, falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a besta e a sua imagem. Portanto, todo homem que não tiver o regulamento governamental, instrução governamental e não seguir, esse será perseguido e morto. E aí vai entrar a função do Elon Musk. Faz que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é um número de homem. E o seu número é 666. Importante, igreja, de saber que nós estamos, na verdade, a viver os últimos tempos do planeta Terra. Enquanto o povo estava a preparar-se para 1844, na vinda de Jesus, Jesus diz, ninguém sabe. O próprio Jesus diz, eu não sei. Se Jesus que veio do céu, irmãos, não sabe, vamos nós, humanos, arranjar uma data. Há um pastor aqui que é o John Hagin. Ele disse, eu vou fazer uns cálculos aqui e vou vos dizer com precisão a data que Jesus vai vir. Eu digo que os homens se tornaram malucos de verdade. Se Jesus é Jesus, ele diz que ninguém sabe senão o Pai. Os pastores hoje, porque têm Jesus morto nos seus corações. No coração de muito pastor, Jesus ainda está crucificado. E pelo Espírito de Deus eu digo, libertem Jesus. Deixem Jesus à solta para que ele viva no vosso viver. Jesus, irmãos, não está crucificado. Jesus está sentado à direita do Deus Pai. E todo aquele que vai com ele por honras e glórias e dá-lhe honras e glórias será salvo. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, igreja. Adorai unicamente aquele que fez os céus, o mar e tudo o que neles há. Por meio de Constantino, imperador romano, a Bíblia foi mexida, os 10 mandamentos foram mexidos. Hoje os nossos jovens estão em grande confusão. Já não entendem o que é verdade do que é errado e estão a seguir escuridão. E os servos de Deus Altíssimo que são chamados para cumprir esse evangelho do reino, não têm olhos para ver, não têm mente para entender a palavra de Deus,
porque ainda têm Jesus crucificado. Jesus está preso numa cruz do Calvário. Irmãos, de 2025 anos atrás, quando Jesus subia para aquela montanha para ser crucificado, e aí ele fez uma profecia. E aquela profecia aconteceu em 1940-45. Todo judeu que foi perseguido, nós aqui em Londres chamamos o tempo do Holocausto, onde morreram milhares de pessoas, milhares de judeus. Na verdade, quem era Hitler? Quem é Hitler? O Espírito de Deus do qual nós vemos nos 4 cavaleiros do Apocalipse. É o espírito da morte e o inferno, do qual está de volta, neste momento, no planeta Terra. Jesus nos chama, irmãos. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos. Aprendei a fazer o bem. Aprendei o que é reto. E depois ergui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Igreja, acorda. E se aqui há algum pastor que tem Jesus crucificado, peça misericórdia a Deus, acorda, homem. Vá salvar o seu povo, salva a sua igreja. Vocês sabem por que a terra está tão amaldiçoada? Porque a igreja não faz o seu trabalho, irmão. Malaquias 3:10. E há quem critica, Antônio Casamaior é ladrão, quer roubar o povo. Não, ele quer salvar as pessoas. Malaquias 3:10. Igreja. Vamos começar no versículo 7, irmãos. Malaquias 3, versículo 7. Desde os dias dos vossos pais, pastores, irmãos, vos desviaste dos meus estatutos. Não os guardaste, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de nos tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Por causa disso, com maldições sois amaldiçoados, pastores e igreja. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, diz o Senhor, vós toda a nação. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, o que é que vai acontecer? Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir janela dos céus e não vos derramar uma bênção tal que vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, na vossa obediência, eu, Deus, o Criador dos céus e da terra, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, a vida do campo, e não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações da terra vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa onde corre leite e mel. 1995, irmãos, eu tive o privilégio de entrar nesta nação da Inglaterra. E meus filhos, quando nasceram aqui, não tinham que comprar nem leite, nem pão, nem nada. Era grátis, irmão. Até as fraldas eram grátis. O primeiro creme, primeiras necessidades que tinha o bebê, era tudo grátis. O hospital dava gratuitamente. Mas hoje já não é a mesma coisa. Porque o ser humano já começou a enganar muito. E agora esse governo está a fechar as portas. Até os desabilitados vão se tirar o devido salário que eles têm. Mas é o que eu chamei há tempos atrás. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Ainda aqui em Londres jura-se pela mão direita em cima da Bíblia, para julgar alguém, faz-se esse juramento em nome do Senhor. É uma nação que ajuda milhares de pessoas, mas pela corrupção do homem,
esse governo está a fechar as portas a cada dia. Agora as leis a partir de ontem, 1º de abril, vão se fazer e vai se fechar mais algumas torneiras. E já não vai haver o pão diário. E muitas famílias vão perecer. E se a igreja não fazer esse devido trabalho, da qual Deus requer, trazendo dízimos à casa do tesouro, nós veremos mais mulheres na rua, mais órfãos na rua, mais pessoas oprimidas na rua. E a igreja não vai poder ajudar. Enquanto houver pastores que estão a saquear o povo por orgulho e não darem glórias a Deus, irmãos, Deus vai vos escolher como os restos e vocês ficarão para trás. Naquele dia, todo pastor vai dizer: Senhor, nós curamos, nós fizemos. Jesus vai vos dizer: apartai-vos de mim. A minha pergunta, na verdade, é por que o pastor quer ter tanto dinheiro no banco? Se ele não sabe nem o dia nem a hora em que Jesus virá. Se Jesus vier agora, irmãos, de todos que vocês estão aí com milhões no banco, quanto vão levar para o céu? 0. Quantas almas vão morrer daqui a amanhã? Milhares. Mas a igreja continua com Jesus crucificado. E o pastor tem isso. Hoje é dia de te reconciliar com Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está aí, está a ouvir essa mensagem. Você que tem uma responsabilidade. E nós, os que pregamos a palavra de Deus, vamos ser os primeiros a ser chamados em julgamento do tribunal divino. O nosso exemplo tem que ir para além das nuvens, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pelo poder da Tua palavra. Pai Santo, ajuda-nos a retirar essa cruz com Jesus crucificado nos nossos corações, pois que Ele reina com poder e grande glória, sentado à direita do Pai. E todo pastor e todo irmão aqui na rolagem que ainda tem esse Jesus crucificado em seu peito, que o poder do Espírito Santo destrua essa cruz da crucificação de Jesus e liberta essa alma, liberta esse líder, esse pastor que não vê solução para o povo. Pois que com maldições somos amaldiçoados quando não cumprirmos a Tua palavra. Pai Santo, nós estamos aqui, do jeito que nós estamos, pecadores, sem mérito nenhum, para termos de Ti a Tua glória, Senhor. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, a nossa inocência, a nossa ignorância pela Tua palavra. Liberta-nos, Pai, quando estamos aqui a aprender de Ti pela Tua palavra. Que nós possamos ser libertos nesta tarde e que o poder do Teu Espírito Santo possa penetrar em cada um dos nossos corações. Pai, levanta o Teu exército, pondo homens com coerência, homens e mulheres que desejam de verdade Te servir. E se há aqui homens que ainda têm Jesus e Jesus cravado numa cruz de madeiro dentro dos seus corações, nós Te suplicamos, Pai, destrói tudo essa heresia, que nós possamos viver pelo poder da Tua palavra e que Jesus seja o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário e está vivinho da Silva, perto do Pai. Pai, ajuda-nos, Pai, a entrar em julgamento próprio, nós mesmos, e ver pelos frutos dos quais estamos a viver, se podem ter dignidade à igreja e estamos bem selados para a Tua glória. Pai Santo, perdoa todo o pecado, toda iniquidade. Nos entregamos a Ti nesta tarde com os nossos familiares, nossos filhos, nossos amigos queridos em todo o redor do mundo, para que vejamos a Tua glória, Pai. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, muito obrigado pela vossa presença. Nós estamos aqui todos os dias a partir das 12 horas,
às 18 às 20, com o nosso apóstolo Antônio Casamaior, nós vamos poder falar a palavra de Deus. Das 21 às 0 horas, temos o programa Bíblia Responde, sábado pelas manhãs para as senhoras somente em Angola, com a esposa do nosso apóstolo Antônio Casamaior, o programa de intercessão e oração para o ministério. Todas as jovens esposas são chamadas para esse momento de intercessão e oração para o ministério. Ora, nós temos esse programa também dos 300. Irmãos, está aqui alguém nesse momento que deseja de espontânea vontade trabalhar para esse ministério, fazê-lo crescer, contribuindo com dízimos e ofertas. A partir do dia 1, estão todos pedidos a que se inscrevam e se candidatem como patrocinadores deste ministério. Dos que estão aqui em Londres, procurem me contactar. Eu estou na zona East de Londres, então vocês vão ter o nosso contacto aí no TikTok ou qualquer coisa, WhatsApp, Telegram. Deixem os vossos nomes e o vosso desejo e nós vamos fazer com que nós possamos crescer, igreja. Amém? Então eu vos despeço com todo o carinho. Continuação de uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Não se esqueçam, estamos aqui a partir das 11h45 para darmos início a todos os dias a esse culto solene até que Jesus nos venha buscar. Ora, que o Espírito de Deus possa estar com cada um de nós nesta tarde. Vos despeço, irmãos. Até mais logo, ok?